Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quaisqueres, um podcast pra gente falar de qualquer coisa, do que der na telha. Aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho. Então, simbora. Esse podcast é oferecido a você graças a Anchor, uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor você pode ainda importar o áudio ou o vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele, e também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Bem-vindos de volta ao Coisas Quaisqueres! Hoje nós estamos aqui para falar mais de história, porque eu gosto de falar de história, é uma das minhas matérias favoritas na escola. Especialmente quando a gente vai contar a história que a escola não contava, não falava. E pra isso eu chamei uma historiadora muito chique, muito fina, pra falar comigo hoje, pra falar um pouco sobre história trans e história preta. Será que é ela? Giovana Leodoro, trans preta! Ai, sim, eu sou trans e eu sou preta! Que loucura! Ai, que badalo, ai, que batista, ai, que tudo. Ai, tô muito feliz com o convite, amigo. Veio aí, a gente conseguiu fazer acontecer esse convite. Amei, amei. E eu tô aqui pra poder falar, né, sobre um pouco da historiografia, o que é meu trabalho. Eu sou historiadora, sou comunicadora por formação, produtora de conteúdo na internet. E sou uma pessoa que me propõe sempre a me reconstruir, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa que mudei muito e mudo muito, em muita constância. E eu falo de mudanças não físicas, ou não num lugar de intervenção cirúrgica, nada do tipo. Mas eu falo de mudança de pensamento, de concepção, de crença, de fé, de opinião, do que eu defendo. E eu sou essa pessoa, assim, meio crazy na internet, mas também meio intelectual nas horas vagas. O que eu acho chiquérrimo, odeio gente que é intelectual blasé. A gente tem que desconstruir esse lugar da intelectualidade num lugar inacessível Ai. Acadêmico, palavras difíceis, e chata, e dá textão, e lacra, e não sabe do que tá falando às vezes, né? Porque se perde naquele universo que ninguém acessa. Não, e às vezes até sabe, mas é isso, ninguém acessa esse universo. Uhum. É um universo muito intocável e não chega pras pessoas. E eu acho extremamente importante a gente chegar nas pessoas com as informações. Sim. E a gente tava até falando sobre... Informações. A louca, fofoca, no off. Mas essa está no contrato confidencial. Mas a gente tava falando sobre como a gente se incomoda de só ser chamado pra estar nos lugares falando sobre a nossa vivência trans, a vivência preta, e não tá falando sobre o que a gente pesquisa também, sobre o que a gente produziu de conhecimento ao longo da nossa vida. Então, pra mim também é muito importante trazer, enquanto pessoa trans, trazer pessoas trans pra falarem sobre o que elas querem falar, sobre o que elas gostam de falar. E especialmente se elas têm uma pesquisa foda, vamos falar sobre isso, né? Sim, sim. Eu acho muito louco porque eu, como historiadora e comunicadora por formação, eu acredito e tenho fé que eu consigo contar o número de vezes que eu fui convidada para estar em lugares para poder compartilhar com as pessoas o meu potencial enquanto uma profissional, enquanto uma pensadora preta e etc. Porque boa parte das vezes eu sempre fui colocada enquanto a travesti que vai compartilhar a sua história, que vai levar aquilo que ela tem como identidade, aquilo que ela é. E é muito importante para mim compartilhar também a minha história, até porque eu, em momento algum, negligencio ou tento abafar o fato de eu ser uma pessoa trans, porque pra mim isso tá mais que posto, tanto é que muitas pessoas me conhecem como trans preta, mas eu sinto também que às vezes eu sou colocada muito nesse lugar, ou como se me resumissem muito nesse lugar, e você bota fé total no que eu tô falando, como se a gente tivesse potencial só pra falar sobre essas coisas. Então hoje eu venho priorizando muito mais estar em lugares aos quais eu tenho capacidade ou abertura pra poder falar sobre o que eu quiser, desde cultura pop até fofoca, até sei lá, futebol, que eu não entendo nada, ou qualquer outra
outro assunto que me dê liberdade pra poder ser e pra surtar, sabe? Tipo assim, muito, muito. Então eu gosto muito, assim, de ter essa oportunidade de compartilhar um pouco do meu trabalho. E é muito louco porque eu sou uma pessoa trans que eu acho que eu acessei alguns lugares, de, por exemplo, ser chamada pra matérias, revistas, pras principais mídias hoje que a gente tem. E todas as vezes, se você procurar, eu tô sempre falando sobre o que eu sou, mas eu nunca tô trazendo um recorte histórico a partir de um contexto, sabe? Tipo, quando você lê uma matéria, você que tá ouvindo a gente, ou você vai ver um jornal e aí de repente chamam um especialista pra falar, e tal especialista vai comentar sobre tal coisa, contou a notícia, vai chamar um especialista. Tipo assim, sabe, eu me enxergo nessas posições, mas eu nunca fui colocada nelas, eu nunca tive a oportunidade delas. Esses dias pra trás eu fui convidada pela Folha de São Paulo pra poder falar sobre a história de Chica Manicongo. O que pra mim é algo muito importante, né? Tipo assim, pra mim é fundamental, é uma pesquisa, é algo que eu me embasei pra poder falar sobre. Mas também ao mesmo tempo eu pensei assim, nossa, tem outras tantas coisas que não tá ligada também à historiografia travesti que eu me embasei, que eu poderia falar sobre. E aí eu joguei essas changes pra eles, né? Falei assim, e aí, me chamem pra mais coisas, tem um especialista à disposição. Então bora fazendo e bora acontecendo. E é engraçado porque isso até denota um pouco de um apagamento da nossa pesquisa de conhecimento, né? Aham. Eu acho que isso faz parte de um plano, assim, que tá muito bem estruturado e que tá muito institucionalizado, que é um plano de fazer com que a gente seja desumanizado, em todos os sentidos. E tirar a nossa humanidade é entender que a gente também não possui intelectualidade, não possui potência, não possui talento, não possui conhecimento, não possui capacidade de poder falar sobre outros assuntos que não só sobre o que a gente é. Exatamente. Ela falou bonito, gata! A louca. Mas vamos lá. Qual é a pesquisa que tu vem desenvolvendo, que tu desenvolveu na tua formação, que você falou que já comentou comigo em off, que tem um recorte racial e de vivência LGBT, né? Mas assim, me fala sobre essa pesquisa em si. Então, é muito louco, assim, porque muita gente, inclusive, duvida que eu sou historiadora, né? Mas muita gente, assim, porque acredita que a imagem que se construi no imaginário das pessoas é de que a historiadora é a chata, ou que sabe todas as datas, todos os anos, ou todas as coisas que aconteceram. Muito uma imagem presa no que a gente aprendeu na escola. E, tipo assim, eu acho que tá na hora da gente reconstruir essas imagens e esses imaginários que foram construídos. Mas eu, particularmente, desde que eu entrei na universidade, eu entrei muito com uma demanda de entender que eu queria contar uma história que ainda não tinha sido contada. E talvez o mais difícil para quem é historiador ou quem trabalha com pesquisa é contar algo ao qual não tem documento. Sim. Ou algo que não tá de alguma forma digitalizado, não tá manuscrito, não tá escrito. Então, de alguma forma, eu sempre tive muita dificuldade de poder falar sobre os meus, mas eu entendi que eu precisava de fazer isso. Sim. Então, a minha pesquisa, ela sempre tem um viés interseccional. Interseccionalidade, para quem não sabe, é entender as intersecções que existem entre as opressões e os preconceitos. Ou seja, gênero, raça, classe, sexualidade, região. Então, assim, se eu for pesquisar sobre algo, eu gosto muito de entender, estou pesquisando sobre algo, mas qual o viés de raça, qual o viés de classe, qual o viés de gênero, qual o viés de sexualidade que existe no meio disso tudo, né? Então, eu desenvolvi algumas pesquisas voltadas muito para o contexto da América Latina. Eu sempre fui muito uma pessoa apaixonada com a latinidade, de entender parte dessa história. E aí, nesse momento, foi quando que eu comecei a entender que eu sabia e tinham-se muitos registros de Stonewall, mas não existiam-se registros do Brasil, né? Então, assim, sim, qual é a história que a gente construiu aqui? Sim. E aí eu comecei a vidrar, assim, tipo, a pesquisar muito sobre, e aí nesse momento eu abri um panorama sobre a história do movimento LGBTQIA+, e depois disso fiz um recorte mais específico no Brasil Colônia, que é quando eu chego a Chica Manicongo, que nada mais é do que uma persona, uma travesti, que assim a gente pode interpretar, mas nada mais é do que uma identidade cudina, que surge no Brasil Colônia e que a gente pode considerar como uma das primeiras pessoas trans que a gente tem origem aqui, né? O que é uma identidade cudina? Ah, louca! Espera que eu vou pegar meu texto. Mas pode voltar isso. Mas então, uma identidade cudina nada mais é do que uma divindade espiritual que se constitui dentro da diáspora africana. Então, nada mais é do que o que a gente considera como uma divindade que foge do conceito de binariedade. Então, uma divindade cudina é aquela divindade que, assim como dentro do continente europeu criou-se esse imaginário de que os anjos, eu não estou comparando cudina com os anjos, mas só para exemplificar de uma forma que as pessoas entendam mais fácil, que os anjos não têm gênero. Sim. Tipo assim, e anjo não é homem nem é mulher. É a mesma coisa, só que isso dentro da origem de matriz, das origens de matriz africana, nada mais é do que uma tentativa de demonstrar
mostrar que existem outras possibilidades de gênero que não as possibilidades de gênero colocadas dentro do continente europeu durante esse processo de colonização, que é do homem e da mulher, e ali acabou, sabe? Então nada mais é do que uma representação da não binariedade dentro do contexto do Brasil colônia, mas que não é do Brasil colônia, que é algo que a gente traz desde as diásporas africanas e dos outros vários países que fazem parte deste continente. E ela traz os artigos dela, Ah, tem que ser, né? Eu acho que assim, se a gente... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me embasar sobre o que eu tô falando, sabe? Eu acho que a internet, ela democratizou muito o acesso à informação e eu acho muito importante pensar que hoje qualquer pessoa possa ter, de alguma forma, capacidade pra comentar sobre qualquer um dos assuntos que está sendo mais comentado no mundo, sei lá. Mas eu acho que também a gente precisa de ter uma responsabilidade diante da informação que a gente tá compartilhando. E aí, nesse momento que eu passo a questionar as pessoas de perceberem se elas realmente têm capacidade de poder aprofundar em determinado assunto. Quando eu sinto que eu não tenho capacidade de me aprofundar sobre determinado assunto, eu, me abafo. Entendeu? Eu faço isso também. Porque é isso, eu acho que também eu nunca vou me colocar à predisposição de falar sobre todos os assuntos. Porque essa não é a minha área e eu acho que não é a área de qualquer pessoa e ninguém vai dominar tudo por 100%. Mas eu acredito que a gente tem que ter referencial, a gente tem que ter embasamento. E quando eu comecei a criar conteúdo na internet foi muito nessa vibe, porque assim, eu queria compartilhar muita coisa, eu queria falar sobre muita coisa, mas em um determinado momento eu entendi quais dessas coisas que você quer compartilhar realmente faz sentido com a sua essência e o que você construiu como uma comunicadora dentro do espaço virtual e também qual o embasamento e o referencial teórico que você tem sobre isso. Sabe? Tipo assim, o que te embasa, né? Tipo assim, eu não quero ser uma bolsonarista louca que fala, sei lá, a vacinação vai te causar uma doença. Tipo assim, qual o embasamento? Sim. De onde você tirou isso? Eu tirei isso de tal site, tal site. Quem é a pessoa que escreveu isso em tal site, tal site? Sim. Sabe? Tipo assim, então acho que tá na hora também da gente começar a mostrar para as pessoas que existe uma ciência, existe um estudo, existe um embasamento, existe um referencial teórico, um referencial bibliográfico, e a gente precisa de usar disso a nosso favor, sabe? Com certeza, e por isso eu acho tão importante quando a gente tem pessoas que vêm da ciência, que vêm de uma produção de conhecimento séria, produzindo conteúdo. Quando a gente tem essas pessoas produzindo conteúdo pras massas, que foi uma coisa até que rolou com aquele menino Átila. O Átila Marino, que enfim, ele é formado em coisas de vírus, que eu esqueci agora a formação dele. Infectologista, exatamente. E ele, quando ele começou, eu já vi vídeo dele falando que quando ele começou a fazer vídeo, esses vídeos engraçadinhos do Nerdologia e tudo mais, ele foi muito criticado pela comunidade científica. Porque ele caiu em descredibilidade, assim. Porque ele foi fazer uma coisa engraçada, uma coisa com meme, uma coisa com anime, e não tava na academia fazendo a coisa séria do artigo, de todas as coisas acadêmicas. E palavras difíceis, entretanto, portanto, no entanto, contudo. Isso! E assim, ele foi muito criticado, só que o trabalho que ele produz é muito importante, porque é o trabalho dele que vai chegar em uma galera. Esses trabalhos que chegam, que simplificam a linguagem científica, desmistificam esses conhecimentos e chegam pras pessoas. Sim, é isso que vai chegar numa quebrada, entendeu? Tipo assim, eu não acho que o que vai chegar na quebrada vai ser um professor acadêmico que tem vários estudos, vários artigos, vários livros publicados, tá em diversas revistas científicas. Não vai ser ele que vai chegar, porque até o momento que ele vai se comunicar com as pessoas, ele não vai dar conta de partilhar. Sabe quando eu comecei a entender isso? Quando eu comecei a entender que eu sou a única pessoa, até hoje, da minha família que acessou a universidade. Tipo, pra mim, isso é uma sensação de grande desgosto, sabe? Tipo assim, eu poderia muito me orgulhar ou me deslumbrar disso, assim como eu me orgulho também de ser essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que eu queria muito, sei lá, fazer parte de uma família onde todos já se formaram. Ou sei lá, essas pessoas que falam assim, nossa, meu pai que é advogado, minha prima que é médica, meu tio que é cientista. Não, na minha família não existe essa possibilidade. Na minha família todos foram mão de serviço, sabe? Mão de obra, sabe? Ninguém esteve numa posição de chefiar, de decisão. Então, pra mim, eu me coloquei dentro da universidade e eu sinto que eu, de alguma forma, ascendi da bolha que eu vivia, sabe? Tipo, e passou um momento que eu percebi que eu não conseguia mais comunicar-me com as pessoas que fazem parte da minha essência. Tipo, eu não conseguia mais conversar com a minha mãe. E de onde é que vem esse problema? Desse espaço da academia, entendeu? Dessa elite de conhecimento que acha que vai deter todos esses conhecimentos e que ali é onde se faz um capital intelectual. E tudo que tá fora dessa ordem não é nada. Não é nada, não importa, é de menos valor. E isso é extremamente danoso pra
para o país inteiro, enquanto, sei lá, evolução e produção de conhecimento e entendimento de identidade e entendimento de quem se... Enfim, é muito ruim. É muito triste. É muito triste. É muito tite. Pobre. Mas eu me dei conta disso também num contexto muito específico. Eu lembro que durante o Fora Temer, eu tava na universidade, nesse período, assim, histórico aí, que hoje a gente nem considera tão histórico, mas daqui a alguns anos a gente vai entender que isso foi algo também muito importante pro contexto que a gente vive hoje. Mas que durante esse período, o que aconteceu? Eu lembro que eu era manifestante ativista e eu militava muito, assim, eu fazia parte de alguns coletivos partidários e etc. E fazia parte também, né, do contexto ali da universidade, do dia a dia, de estudar, toda a rotina acadêmica. E aí, nesse processo, eu lembro que teve um dia que, com o impeachment da Dilma, eu fiquei muito triste, tipo assim, fiquei muito desolada, eu fiquei muito mal, tipo, mas muito mal num lugar muito triste, assim. E eu lembro que eu fui procurar o quê? O colo da minha mãe. Sim. Tava bem no início do meu processo de transição ali, etc. E aí eu fui procurar o colo da minha mãe e tal. Nossa, mãe, que não sei o que. Minha mãe me perguntou por que você tá triste. Eu falei, não, por causa do Temer. Ela, quem é Temer? Caralho. E aí essa hora eu falei assim, porra, Giovana, você tá gritando Fora Temer pro mundo inteiro. Tipo, você tá na rua, militando, gritando e etc, fazendo a ativista. E tipo assim, a sua mãe não sabe quem é Fora Temer. Tipo, a pessoa que convive no mesmo teto que você. Hoje não moro mais com a minha mãe, mas é aquela pessoa com quem você tá. Ela não sabe quem é Fora Temer. Ela não sabe quem é o vice-presidente do Brasil. Ela não sabe que se a presidenta Dilma foi impeachmentada, quem vai entrar é o Michel Temer. Tipo assim, ela não sabe o que é o impeachment. Tipo, ela não conhecia a palavra impeachment. Assim como a maioria dos brasileiros, sabe? Então, assim, é muito louco pensar que existem realidades muito distantes da gente, existem realidades muito próximas, as quais a gente, às vezes, se retira dessas realidades em prol de algo muito maior, sabe? Então, foi o momento que eu falei assim, pera lá, se não tá fazendo sentido isso dentro da minha casa, não vai ser na rua que vai fazer sentido. Então, era como se eu tivesse que fazer um trabalho de base, de reeducar as pessoas que estavam ao meu entorno para que elas entendessem o que era política, o que era um presidente, o que era um vice-presidente, o que era a Dilma ser impeachmentada, o que aquilo representava para a história do Brasil, sabe? Então uma coisa muito louca, assim, sabe? Tipo, perceber que você às vezes está falando para o mundo, mas você não tá falando para os seus. Sim. Sabe? Sim. E eu sinto que a gente precisa muito falar, quando a gente muda as coisas, quando a gente traz o conhecimento, o entendimento para as pessoas que estão ao nosso redor, isso vai ecoando com muito mais eficiência, às vezes, do que você tá só falando. Não é só, né? Porque sempre que você fala pro mundo, você fala pra muita gente. Mas quando a gente tá conversando com os nossos, que existe até uma relação afetiva ali, parece que essa comunicação ela é muito mais entendida. Sim. Só que a gente também aconteceu isso lá em casa, de tipo, na minha casa eu sou o único que fez a universidade, que foi pra universidade, que nunca terminei também. Mas, e nos meus ciclos de amigos, eu sentia que a própria minha, por exemplo, trazendo pra questão trans, a minha existência ali, só a existência enquanto pessoa trans, era muito mais eficiente do que algumas pessoas, quando eu falo pra muita gente. Eu não sei se eu tô conseguindo fazer entender, eu tô meio zorozinho da ideia. Mas... que a sua existência fazia mais sentido do que ter outra pessoa falando sobre pessoas trans, é isso? É tipo isso. Eu tá existindo ali dentro daquele meio... alguém explicando o que é cis, o que é trans. O convívio era mais relevante do que isso. Exatamente. O convívio entre as pessoas foi muito mais relevante, mudou muito mais a percepção das pessoas do que tá ouvindo alguém de fora falando. Então é muito importante a gente também tá tanto nesse movimento de conversar com quem tá junto da gente, com quem conhece a gente, com quem tem alguma relação afetiva com a gente, quanto tá falando pra fora. Porque é uma coisa que vai complementando a outra. Sim. Eu acredito que esses complementos é o que fazem a força, assim. Porque, por exemplo, quando que a gente para pra analisar qual é a vivência de travestis, transexuais, transmasculinos, homens trans que estão subordinados à prostituição? Tipo, qual é a realidade deles? Muitos deles nem sequer concluíram o ensino básico. Logo, subsintende que nós somos uma exceção. Logo, também subsintende que algumas discussões do movimento trans não chegam em boa parcela da comunidade trans. Sim, tipo assim, sim. Por exemplo, debates sobre passabilidade, debates sobre acessibilidade, debates sobre hormonização, debates sobre processo de acesso à saúde pública. Isso não chega, sabe? Tipo assim, sei lá, vai conversar com uma travesti que tá na pista e falar com ela assim, poxa, vamos debater sobre a passabilidade e a realidade de genocídio das travestis, transfeminicídio. Tipo assim,
Gato. Não é, sabe? Tipo assim, baby, não. Lá em Recife mesmo eu vi esses debates acontecendo dentro da Universidade Federal. E apenas. E é sempre as mesmas pessoas que estão lá dentro, conversando sobre as mesmas coisas de novo e mais uma vez. E tá, beleza. Eu, no começo também eu fazia muita palestra sobre isso. Tava nas escolas, tava na universidade falando sobre isso. Tem uma época que a gente ama fazer palestra, né? Eu lembro que eu, assim, em todo lugar que a gente chamava pra fazer palestra. Nossa! Não vai nem pagar a passagem. Eu vou, eu adoro a palestra. E depois foi perdendo sentido. Porque eu tava falando sempre com as mesmas pessoas, sobre os mesmos assuntos. E eu tava sendo sempre tendo que acessar de novo pensamentos ruins, momentos ruins da minha vida. Porque o que eles queriam não era o que eu tinha de conhecimento. Naquela época eu estudava arte. Não queriam que eu fosse pra falar sobre arte, queriam que eu fosse pra falar sobre ser trans. Sobre ser trans. Sobre como que foi seu processo de transição, se sua família te aceita ou não te aceita. Sobre transfobia. Você sofreu transfobia na rua? Conta pra gente como é que foi. Vamos lá com a gente reviver esse momento super traumatizante da sua vida. Que delícia, como que foi? Me conta. Enfim, isso é muito ruim. Eu gosto de estar e um dos motivos de eu estar na internet falando sobre isso é justamente que eu sou muito curioso. Gosto muito de ir atrás, de saber de coisas, de assuntos. E gosto muito de conversar com pessoas. Então, quando eu chamo você, quando eu chamei Caia, quando eu chamei vocês que estão produzindo conhecimento sobre isso, é uma pessoa muito curiosa querendo ouvir vocês. Aprender. É foda, né? Eu acho muito legal também a gente pensar que hoje a gente vive uma geração de pessoas trans, travestis, gêneros, que de alguma forma criaram uma elite, eu não falo uma elite num lugar de visibilidade nem nada, mas uma elite de potências tão diversas a ponto da gente conseguir aprender com os nossos. E a gente precisa muito disso, porque a história pra gente foi negada. Sim. Existiu todo um processo de apagamento. Não faz sentido. Elas falaram ao mesmo tempo. Para. Oi, para. Tá gravando. Mas esse processo de apagamento ele é muito intencional, né? Eu acho que também é muito interessante a gente perceber isso na história. E tem uma coisa que é um questionamento que eu sempre faço para as pessoas, que é importante entender qual o papel da história, qual o papel das memórias. E a gente nunca para analisar isso. Então, se você que tá ouvindo a gente agora, para esse momento para poder refletir a partir da pergunta que eu vou te fazer, que é de entender qual o papel e a importância da história na sua vida. Ou o que seria de você sem a sua memória e sem a sua história. Tipo assim, por quê? Porque quando você para pra poder pensar nisso, eu posso te dar um exemplo. Eu não sei se vocês já conviveram com uma pessoa que vive com Alzheimer. Eu cresci com uma avó materna, preta, que sempre foi super acolhedora e sempre foi super importante pra minha história e pra minha infância. E que essa minha avó adquiriu Alzheimer e pouco a pouco ela foi perdendo a memória dela, ela foi perdendo a história dela. Chegou a um ponto em que eu convivia com a minha avó que ela vivia como se ela fosse uma criança exatamente, sem lembrar o nome dela, sem lembrar o nome da mãe dela, sem lembrar de onde ela veio, sem lembrar o nome dos filhos dela, sem saber quem ela era. Quando ela chegou nesse estágio, eu entendi, fiz uma analogia através de pesquisas, de que nós, sem memória e sem histórias, nós somos sujeitos vazios. Nós deixamos de ser sujeitos na sociedade. Porque uma vez que você não lembra da sua história, não lembra da sua memória, quem é você? Caramba, bicha! Mas total, assim, total. Suponha que fala você muito bonito. Não lembra. Você fala muito parabéns. Obrigada. Mas suponha-se que você não lembra mais do que aconteceu ontem na sua vida. Até aí, ok. Porque, tipo assim, bebi, não lembro, ok, etc. Existem esses exemplos. Mas suponha que você não lembra. Você é esvaziado de si. Você não lembra da sua memória. Você não lembra quem é sua mãe. Você não lembra quem é seu pai. Você não lembra quem é seu companheiro. Você não lembra quem é a pessoa com quem você se relaciona. Você não lembra de nada. Quem é você na sociedade? Você é uma pessoa que vai cair no lugar da loucura, né? Da psicose, do surto. Você se tornou um ser vazio. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a chegar num outro questionamento, que é quem é que escreve a história. Sim. E quem escreve a história, na maioria das vezes, quem escreveu a história do Brasil foram homens brancos, cisgêneros e heterossexuais. E cristãos. Logo esses homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, cristãos e conservadores, eles criaram um imaginário ao qual, de alguma forma, edificassem ou mantessem a estrutura social a qual eles são privilegiados. Sim, exatamente. Sabe? Exatamente.
E eu me deixasse castelando aqui um pouquinho. Eu gosto de fazer isso, gente. Eu adoro bugar a cabeça das pessoas. Não é nem bugar, mas é refletir sobre toda uma estrutura ancestral, uma estrutura que vem diante da gente. E quando a gente tem a nossa história, enquanto pessoas trans, enquanto pessoas trans em todas as possibilidades de gênero, quando a gente entra nos recortes, por exemplo, enquanto trans preta, pelo menos uma coisa que eu comentei com Kaia, quando a gente tava conversando sobre a história das travestis pernambucanas durante a ditadura militar, era como se eu estivesse ouvindo a história de uma ancestralidade que eu não tinha acesso. Parecia, eu não tenho nenhuma relação familiar de sangue, consanguínea com nenhuma delas, mas sabe quando parecia que eu tava lendo uma história que era minha. Exatamente. Pessoas que tinham conexões contigo. Sabia que é muito engraçado isso e o nosso DNA explica isso, né? Tipo, a nossa ancestralidade, ela é explicada através da ciência por meio do nosso DNA. E é muito interessante pensar que existem várias pessoas pretas, assim como eu, que têm experiências muito intensas em relação a determinados espaços aos quais estão conhecendo pela primeira vez. Eu vou dar um exemplo para conseguir ilustrar um pouco do que eu tô tentando falar ou escurecer melhor pra vocês. Mas, tipo assim, eu cheguei em Salvador, cheguei na Bahia. Sim. A primeira vez que eu cheguei na Bahia, eu senti que eu já vivia ali. Sim. Eu senti que eu morava em Salvador. Tipo assim, eu senti... Amiga, eu tô arrepiada? Eu tô falando sério. Tipo assim, eu senti que eu era dali. Uhum. Sabe? Tipo assim, que eu conhecia aqueles becos, aquelas vielas, eu conhecia o Pelourinho. Uhum. E eu nunca tinha conhecido o Pelourinho. E é muito porque o nosso DNA, a nossa ancestralidade, ela se conecta através da historiografia, ou seja, você logo vai se identificar com histórias de travestis, corpos transmasculinos, travestigêneros dentro dessa diáspora aí, lá em Pernambuco. E no Recife, né? Eu moro em Recife, mas assim, Recife é a capital de Pernambuco. Sim. E ela tava contando a história geral de Pernambuco. E eu me senti muito acolhido por uma história que... É porque é engraçado, a gente sempre associa a nossos laços sanguíneos. A gente sempre associa que nossos ancestrais estão onde nosso sangue esteve antes, no passado. Ou seja, toda uma árvore genealógica. Isso. E que tudo que significa sobre você vai estar ligado a essa árvore genealógica. Isso. E eu me senti extremamente acolhido pela história que ela estava me contando em um lugar completamente novo. E quando a gente fala desse esvaziamento de pessoa, por exemplo, você deu o exemplo da sua avó com Alzheimer, que ela foi sendo esvaziada, né, dela por essa perca da memória e da história. É como se também a gente fosse de pouquinho, quando a gente pega um espaço muito macro da história, muitos anos, séculos e séculos de história que foram esvaziados da gente, que foram apagados da gente, da nossa identidade. E quando a gente vai reacessando, quando a gente vai tendo acesso a essas pesquisas e vai descobrindo esse passado que tem a ver com pessoas que ajudaram a construir a identidade do que eu sou hoje, mas que eu não tive acesso a essa história, mas eu sei que o que elas fizeram lá naquele passado fez diferença para eu poder ser quem eu sou hoje, para eu poder fazer o que eu faço hoje, é como se eu estivesse trazendo de volta, reconectando com uma ancestralidade que foi tirada, que foi apagada. E num sentido intencional, porque eu acho importante também até trazer para esse contexto para as pessoas entenderem. Se a gente parar para refletir sobre quem está escrevendo a história do Brasil hoje, ou quem está escrevendo sobre um contexto muito único que a gente vivenciou e ainda vivencia, que é a atual pandemia, que é uma das maiores pandemias da história da humanidade, é importante a gente entender quem vai escrever sobre isso. Quem vai escrever essa história nos livros de história que, sei lá, seu bisneto, tataraneto vai estudar. Uhum. Porque quem for escrever vai se responsabilizar por uma demanda de uma memória coletiva muito única. Por exemplo, eu não vivi no contexto da ditadura militar, mas existe uma memória coletiva que foi construída de que aconteceu isso, isso e aquilo. E eu acredito nessa memória coletiva. Uhum. Assim como a gente acredita na memória coletiva de que quem descobriu o Brasil foram os portugueses. Sim. E que eles descobriram sem querer. E que é uma grande mentira, entendeu? Porque, assim, existem vários registros históricos que comprovam que os portugueses já tinham intenções de desbravar partes da América Latina e que já haviam chegado em territórios brasileiros e já tinham identificado indígenas que já estavam aqui há muito tempo. Ou seja, logo não descobriram esse território. Logo esse território já tinha gente, já tinha dono. Mas a memória coletiva foi construída de tal forma que isso é o certo. Assim como a memória coletiva foi construída a partir de um senso de que a princesa Isabel foi quem assinou a Lei Áurea e que ela libertou os negros. E que essa história ela é maravilhosa. Tipo assim, pra muita gente. Porque é uma princesa. Sim, é grande. Que é bondosa. Que é linda. Que tem um carinho incrível. Que é branca.
e que é belíssima, sabe? Tipo assim, qual é a real história? A real história não é essa. A real história, inclusive, era de que nem bonita ela era. Pra começar, meu amor. Mas tem registros históricos que falam, assim, que ela tinha uma imagem bem disruptiva do que foi construído nas pinturas e etc. Então, assim, tem vários exemplos na história de mitos que foram construídos e que a gente precisa de ressignificar eles. E aí, quando que eu acesso a história, por exemplo, de Chicamani Congo, é muito como se eu tivesse me encontrado dentro da história. É muito único isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito fascinada pela história do Brasil. Durante todo o meu processo de formação, eu sempre me interessei muito pela história do Brasil. Ainda que tivesse matérias que me interessassem muito, como, sei lá, a história da África. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia e queria muito partilhar dessa história. Só que eu nunca me vi nessa história. Não porque não tinha pessoas trans unicamente, mas porque eu não conseguia me identificar, sabe? Não era só num lugar de representatividade, porque eu acho que também não é esse o caminho, e eu sou uma pessoa que tem sérias críticas ao conceito de representatividade. Mas aí é um outro ponto que a gente pode conversar depois. Mas eu acredito que é muito a respeito de um lugar que era de que eu entendia que sempre existiram pessoas trans e travestis em todo momento da história e desde as primeiras civilizações e os resquícios que a gente tem de possibilidade de existência de ser humano. Porém, isso nunca teve posto, isso nunca foi colocado. E aí eu lembro que quando que eu vi e assisti a Neon Cunha, que é uma travesti ameríndia, que faz esse recorte de gênero, e como pesquisadora de entender a história de Chicamani Congo, eu falo, poxa, é aí que eu tenho uma coisa para poder me referenciar e me embasar. E esse processo acontece quando eu já estou fora da universidade. Então, quando eu já tinha me formado, então não foi dentro da universidade, quando eu já tinha me formado, eu ali consegui me identificar dentro da história do Brasil colônia. Sim. Sabe? Até porque a universidade também vai te conduzindo pra essa história europeia, branca, cisgênero. E também pra toda uma rotina do sentido de que você precisa de decorar as coisas, não aprender pra poder passar na prova e pra poder entregar as notas e etc. Só que existiam algumas questões que me traziam mais, assim, né? Tipo assim, tinha coisa que eu aprendia porque eu gostava muito e tinha coisa que eu aprendia porque eu tinha que aprender pra passar. Sabe? Tipo assim, então eu acabei criando essa identificação por isso. Mas quando eu conheci a história de Chicamani Congo, é muito interessante porque ali eu me vi. E eu me vi no sentido de que ali eu entendi que existiam sim resquícios de travestilidade, como a gente pode analisar hoje, desde o Brasil colônia, e que a Chicamani Congo nada mais foi do que uma sujeita escravizada que foi trazida para o Brasil. E que nesse processo da chegada dela no Brasil, ela passou por alguns processos de intervenção que impediam ela de expressar a identidade dela. Então, justamente por isso, né, pelo fato de vários apagamentos, que poucas pessoas têm registro de pessoas travestis, transexuais, travestigêneros dentro da história. E, especificamente, no caso da Chicamani Congo, é importante ressaltar que no Brasil a população trans sempre foi perseguida e marginalizada. Então, sempre quando a gente ia ler um livro para entender a história dessa população, sempre estava no lugar da margem, sempre estava no lugar da prostituição, sempre estava no lugar da vadiagem, sempre estava no lugar do que era o negativo, do que era o pejorativo, ou do engraçado, da sátira, do deboche. E aí que, a partir do século XIX em diante, surgiam novas leis que, nesse contexto, a gente passa a entender que o correto era seguir determinadas normas sociais, era se vestir de determinado jeito. E aí é nesse momento que alguns estudiosos entendem que existiam pessoas que fugiam dessas normas e que essas pessoas eram perseguidas por isso. Então, através desse registro dessa lei, que a gente chega logo às pessoas que não seguiam essas leis, rompiam com elas, para a gente entender que possivelmente essas não eram pessoas que poderiam ser trans. Uhum. Mas possivelmente, num lugar de possibilidade. E aí no Brasil, esse contexto todo foi se dado com os termos e os códigos de ordenações filipinas, que proibia expressamente toda e qualquer forma de inversão de gênero. Abre-se parênteses. Era a forma como se interpretavam tudo que era contrário à binariedade de ser homem e de ser mulher. Então, tudo que fugia disso era uma inversão de gênero e que isso estava dentro de um código de ordenação que te punia por isso. E aí, através do ato sexual ou da vestimenta, ou seja, da prática sexual irregular, que não é a penetração, você poderia ser punido por tal coisa. Sim. E aí, a sodomia, que era a prática do sexo anal, era considerado um crime também. Então, assim, tudo que fugia da penetração da vagina e do pênis era considerado como um crime. Então, sim,
toda a forma que a gente tem de construção de sexo ou da prática sexual tinha que ser nessa norma binária cisgênera. E aí chegou a ser considerado um crime de lesa majestade. E a pessoa que fosse pega praticando o ato era queimada viva em praça pública. Então, assim, era um dos crimes mais altos que a gente tem e que esses crimes eram considerados de lesa majestade. Ou seja, você lesava a majestade que, de alguma forma, era responsável por toda a ordem social. E aí que existem poucos registros históricos que falam sobre a existência de pessoas que iam contra essas leis e desviavam dessa lógica. Porém, uma denúncia feita aos tribunais do Santo Ofício em 1591... Uau. Tipo assim, a gente tá falando... Se o Brasil foi descoberto em 1500, a gente tá falando de quase 90 anos depois, assim, sim, tipo assim, o inicinho do inicinho, existia-se um registro de Chica Manicongo nesse Santo Ofício. Uma figura que se nomeava dessa forma e que a tal descoberta, essa descoberta, foi feita através de pesquisas realizadas em documentos oficiais arquivados, não no Brasil, mas na cidade de Lisboa. Sim. Então, todos esses documentos se encontravam em Portugal. Então, também entender qual é a dificuldade de se construir essa história. Porque, assim, para construir um panorama histórico como esse, você tem que ir para Portugal, você precisa de registrar esses documentos, você precisa de traduzir esses documentos, você precisa de entender qual era o vocabulário daquele contexto para você conseguir, né, criar uma possibilidade. E fala traduzir porque mesmo sendo português, português de Portugal de 1500 era assim, voz MC. Nossa, voz MC é da novela, né, amiga? Eu imagino que devia ser muito pior. Muito, muito. E aí quem é a pessoa responsável por essa pesquisa, que também é bom e importante pontuar, era o antropólogo Luiz Motti. E o Luiz Motti, ele identificou que a Chica, elas se vestiam com um pano amarrado com um nó pra frente, similar às vestimentas dos Kibanda. Kibanda é também similar às vestimentas de matriz africana. Então, do candomblé e etc. Então, ela vestia amarrações de pano na frente, né? E esse termo, Kibanda, é um termo bantu, significa, que tem um significado que pode ser definido através do invertido, ou seja, uma inversão ou um curador. Já o seu sobrenome, Manicongo, era um título utilizado pelos governantes do Reino do Congo, na diáspora africana, para se referir aos seus senhores e às suas divindades. Ou seja, ela chega no Brasil enquanto uma divindade. Entendeu? Chica Manicongo não era qualquer travesti, não era qualquer cudina. Chica Manicongo era a Chica Manicongo, entendeu? Que foi escravizada aqui. Então, assim, logo ela perdeu toda a história dela e ela não podia ser ela, porque um dos primeiros pressupostos quando se traziam, né, escravos para o Brasil era de retirar a história deles, a família deles, a memória deles. Então, retiraram tudo isso dela. Então, aqui ela era mais uma escrava, né? Ou melhor, um escravo. Ela era um escravo. E dela foi retirado o gênero também, né? Gênero. E aí é onde tudo começa. Porque nesse processo todo, o sobrenome dela podia ser traduzido, o nome e o sobrenome, como uma rainha ou uma realeza do Congo. Então, Chica Manicongo traduzindo uma rainha do Congo. Uma realeza do Congo, mas que não era cisgênera. Ou seja, tinha uma questão de divindade e de rompimento com a cisgeneridade. E ela foi vinda para o Brasil, escravizada. Babado, sabe? E é louco pensar porque a gente tá falando de 1500, caralho. Sabe? Tipo assim, e a gente pensar que em 1500 existiu uma história como essa e essa é só uma das histórias que a gente sabe. Porque eu suponho que nunca ela foi a única naquele contexto. Não. Imagina vários escravos vindos desse mesmo Congo ou de tantos outros lugares que chegaram aqui e foram colocados numa imposição de gênero que não condiziam com eles. E foram esvaziados de história. Exatamente isso. E aí, quando ela chega para o Brasil, ela vive em Salvador. E aí tem toda uma questão também que é de desafiar as normas daquela época. E ela foi trabalhar como sapateira. E ali, como sapateira, ela se tornou uma figura muito importante na Cidade Baixa. Pra quem nem conhece Salvador, Cidade Alta é tudo que tá em cima do elevador ali, né? Tipo, e Cidade Baixa é tudo que tá embaixo. Ou seja, os escravos, onde é a zona de recebimento de mercado dos escravos, é Cidade Baixa, Cidade Alta era a parte do convívio, da troca e etc. Então ela vivia ali, e ali ela ficou muito conhecida por ser namoradeira, porque ela encantava os homens, ela tinha os feitos dela e etc. Então ela já rompia aí com uma norma
de gênero, de se vestir da forma inesperada e inadequada naquele contexto, e também com o santo ofício, porque, né, a gatinha, ela rodava a saia dela. E aí ela rodava a saia dela, né, tipo assim, o suricutico dela, e aí logo ela foi, né, perseguida ali pelo santo ofício. E aí alguns historiadores afirmam que ela possuía uma grande resistência em se vestir com roupas masculinas, mas houve várias tentativas de fazer com que ela se vestisse da forma adequada para aquele contexto. Por isso, ela ia totalmente contra as tradições da origem, e onde ela assumia uma identidade feminina e vivia enquanto Kudina. E aí a gente chega, o que é Kudina? Nada mais é do que uma divindade do Congo que pode ser equivalente a uma identidade de gênero decolonial. Então, Kudina nada mais é do que uma identidade de gênero que a gente não conhece porque a gente faz parte de um contexto colonizador. Sim. Então ela foge com a colonização. Ela está num outro contexto, ela está numa outra possibilidade que nem sequer, talvez a gente pode considerar como não binariedade. Mas a gente pode associar enquanto travestilidade, não binariedade. Mas a resistência dela a seguir essas normas no século XVIII, rendeu uma denúncia aos tribunais do Santo Ofício e ela foi acusada por crime de sodomia. Por consequência da sua origem ser caracterizada como uma divindade, ela também foi um outro processo de inquisição, que foi o processo de criminalização, como se ela fizesse parte de uma quadrilha de feiticeiros. Então, por ela também seguir essas... né, não seguir o catolicismo, não seguir as ordens da igreja, logo o Santo Ofício a incriminou por sodomia e também como uma feiticeira que seguia quimbanda e outras características de religião de matriz africana. E aí, sufocada por essa pressão toda, até os fins do século XX, ela ainda era considerada por historiadores como homossexual, de uma forma muito errônea. Então, assim, um gay que era afeminado e que nessa história se vestia de tal forma e que era um gay como tantos outros ali, e era essa a história. Só que vem construindo-se outras memórias, e a ausência dessas memórias construiu um grande progresso de apagamento dela, né, e o desconhecimento social da possibilidade de existência da população trans no Brasil colônia. Então, atualmente, né, tipo, reconhecer e valorizar a história de Chicamani Congo é uma tentativa da gente reconstruir uma história e uma possibilidade de existência, sabe? Tipo, então, para mim, quando eu me deparo com essa história, é como se eu não só me identificasse, mas que eu também fizesse com que várias outras pessoas nesse círculo conseguem entender, né, contra-argumentar que nós não somos coisas que surgiram com a modernidade. Como muitos conservadores falam, tipo, hoje em dia estão inventando essa coisa, isso tudo muito novo, na minha época não existia isso. Na sua época sempre existiu, mas a gente vivia em outros lugares, né? Não foi nos permitida a cidadania, então a gente vivia nas noites, nas madrugadas, a gente vivia nos prostíbulos, nas esquinas, nos bares, então, nas pistas. Então, não existíamos porque não éramos registradas dentro da história, sabe? Então, quanto hoje a gente vê travestis, pesquisadoras, antropólogas, sociólogas que estão reconstruindo essa história, a gente vê que agora a gente está mudando toda uma narrativa, sabe? Total. Não, mas eu amei, eu adoro o momento história, eu adoro o momento que você conta que chega uma história de uma pessoa assim, e ó, Mas a história da Chicamani Congo é isso, assim, é uma história que eu imagino que se ela fosse contada em sala de aula, eu acho que a gente hoje teria, se ela fosse uma das matérias, se ela fizesse parte como eu posso dizer, do currículo, da grade curricular das aulas de história obrigatórias, não só ela, mas tantas outras histórias, a gente ia viver uma realidade muito mais diferente da que a de hoje, sabe? Com certeza. Mas chega a dar uma desesperança em falar nisso, porque se até hoje na escola a gente vê sendo ensinado que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, se nem isso ainda mudou, chega a dar uma... chega a dar um desespero de pensar que até hoje a gente continua mantendo a mesma história. A gente continua mantendo a verdade. Os grandes homens, os grandes nomes, sabe? Tipo, olha os nomes das ruas do Brasil. Sim. Olha os nomes das praças. Olha os monumentos. Olha as estátuas. Quando você começa a analisar isso, você vai ver quem são essas pessoas. E você vai ver que todas elas estão conectadas numa estrutura a qual privilegia e beneficia elas mesmas. Gata. Queria que tu trouxesse pra gente mais alguma história. A gente tá perto da nossa hora de finalizar. Mas pra finalizar, a gente conversou sobre muita coisa muito legal. Mas eu queria que tu trouxesse mais uma pílula de história, assim. Que nem você falou de Chica agora.
acredito que tem uma outra história que eu acredito ser muito relevante, que é de Cintura Fina. Cintura Fina nada mais foi do que uma travesti, uma corpa trans, como eu gosto de chamar, que viveu em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é de onde eu venho, assim. E que foi levada para ali e foi erroneamente traduzida enquanto um gay, assim. Eu não fiz pesquisas muito preciosas a respeito de Chicamani Kong, então tudo que eu sei é a partir de Luiz, de Cintura, eu confundi agora, de Cintura Fina, através de Luiz, que é um historiador que já escreveu e fez registros sobre ela. Inclusive tem um livro que eu ainda não li, que eu quero pesquisar muito, mas que através do que ele produziu, que eu consegui entender mais essa história, e não através da minha história. Mas existe uma série, novela, que entrou para a memória de muitos brasileiros, que se chama Hilda Furacão. Sim. Hilda Furacão tinha uma personagem que se chamava Cintura Fina. E Hilda Furacão representava essa história de cinturinha fina. Então, ali, naquele contexto de Hilda Furacão, a novela, já existia, né, a representação do que seria essa figura. E aí a Cintura Fina nada mais era do que uma figura que rompia com aquele contexto e que nasceu no Ceará. Ou seja, é uma figura que também é nordestina, tem todas aí suas interseccionalidades e viveu em Belo Horizonte por quase 30 anos, nas décadas de 1950, 1960 até 1970. Durante esse tempo, ela fez um pouco de tudo, foi cozinheira, faxineira, profissional do sexo e gari, mas se destacou na mídia por ser uma personalidade combativa e pelo uso de algo que é extremamente construtivo para a memória coletiva de pessoas trans, que é a navalha. Então, Cintura Fina, né, como tem alguns registros de história do Luiz Morando, que é um autor que fez essa biografia dela, ela era muito conhecida por ser uma figura violenta, né? Então ela se destacou na mídia através da novela de Hilda Furacão, por sempre se defender de agressões e por sempre se colocar no combate. Apesar dela ser retratada, né, como violenta pela imprensa e pela Rede Globo também durante esse contexto, Cintura Fina era conhecida nas ruas por sua personalidade amigável, por ser acolhedora, por ser amiga e por defender as populações mais vulneráveis, principalmente as prostitutas. Então a Cintura Fina ela era como se fosse a defensora das trabalhadoras sexuais cisgêneras. Então, no contexto da Hilda Furacão, que a Hilda Furacão era também uma trabalhadora sexual, ali na novela, nessa dramaturgia, surge ela. E ela foi uma travesti que viveu seus últimos anos de vida em Uberaba e morreu em 1995 aos 62 anos. Apenas 3 anos depois, a Cintura Fina se tornou conhecida nacionalmente, ao ser interpretada por Matheus na minissérie Hilda Furacão, como a gente falou. Neste ano, a sua vida virou um livro, né, que é uma biografia auto-intitulada Enverga, mas não quebra, Cintura Fina em Belo Horizonte. E aí, essa biografia é o que constrói esse imaginário dela, enquanto uma travesti que foi cegamente perseguida pelas polícias durante vários anos, pela desordem, pela vadiagem e pelo caos, que também se passa no contexto da ditadura militar, especificamente em Minas Gerais. Em um período no qual as questões de gênero ainda não eram discutidas, ela debochava do conservadorismo belo-horizontino, porque Minas Gerais é conhecida como um lugar conservador das famílias tradicionais, boa parte de grandes fazendas, de grandes questões regionais, grandes loteamentos. E essa travesti era alvo de perseguições policiais, porque ela defendia-se com astúcia dos abusos e agressões, como eu disse, com a afiada navalha. E aí se tornou uma figura carimbada nas delegacias da cidade, por não levar desaforo para casa. E ela chegou, inclusive, a dar aulas de como manusear a lâmina. Então era ela que ancestralmente se ensinava como colocar a navalha debaixo da língua. Então a Cintura Fina, ela nada mais era do que a representação hoje do que a gente tem dessa figura da travesti, ser violenta, ser abusada, que vai chegar, vai machucar. Mas ela nada mais era do que uma pessoa que se defendia de um sistema. Assim como tantas outras travestis e tantas transexuais e tantas pessoas trans de uma forma geral. E aí que ela treinava essas pessoas com a navalha, e que nessas aulas, na época em que o desamparo deixava a autodefesa como único recurso para a população marginalizada, as travestis passaram a criar estratégias de sobrevivência na ditadura militar. E uma delas era da automutilação. Né? Tipo assim, então elas utilizavam das navalhas boa parte das vezes para poder, né, agredir alguém
que a violentou, mas também para se automutilar. As pessoas tinham medo do sangue delas. É isso, exatamente isso. Porque aí, através desse sangue, criou-se o imaginário das ISTs, né, das doenças sexualmente transmissíveis, e que nessas doenças sexualmente transmissíveis, mas que hoje a gente considera ISTs, de alguma forma poderia causar algum mal-estar ou fazer mal para algumas pessoas. E aí que ela, nesse caso, usava desse artifício e perpassava esse artifício para tantas outras travestis ali dentro do contexto de Minas Gerais e do Sudeste. Então a cintura fina, ela percorreu o Brasil aí, de alguma forma, nesse período todo da ditadura militar, compartilhando, né, essa narrativa de que a gente precisava da violência como autodefesa. E que me lembra muito tantos outros momentos da história em que muitos grupos marginalizados se reconstruíram através do ódio, né? Tipo assim, através da violência. E é muito engraçado isso, porque eu acho que a gente tá no mês de junho, e que é um mês muito lembrado como o mês do amor e etc, né? E tipo assim, eu fico pensando que amor é esse, porque assim, eu particularmente confesso que boa parte das coisas que eu acessei na minha vida não foi através do amor. Foi através de muita raiva, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que sou muito movida pelo ódio, pela fúria. É sério, assim, tipo, eu sou uma pessoa muito, muito enfurecida com tudo, sabe? E eu acho que não sei. tipo, e eu admiro muito as pessoas que vivem a filosofia do amor. E eu queria muito viver essa filosofia também, mas eu entendi que essa filosofia não foi posta pra mim a partir do momento que eu me assumi enquanto travesti. Sabe? Então, assim, pra mim, lidar com histórias como de Cintura Fina, como de Chica Manicongo e de tantas outras pessoas trans ancestrais, é entender que existe uma conexão histórica e ancestral da minha realidade hoje pra com a delas. Sabe? Tipo assim, então, assim, nós somos porque tantas outros foram, sabe? Tipo, então é muito louco pensar isso e pensar também quais são os resquícios históricos que a gente também não tem. E eu acho muito importante também fazer um recorte, que é que eu lembro que na minha formação eu tive muita dificuldade, inclusive, de achar registros de transmasculinidades dentro desses contextos. Sabe? Porque a transmasculinidade nesse contexto era colocada também como uma não possibilidade. Ou logo como uma possibilidade de mulheres que se desvirtuavam e viviam enquanto mulheres que vestiam de homens. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, assim... E existe... Na pesquisa de Kai, ela tem o registro de um homem trans só, nessa pesquisa da ditadura militar. Mas eu tenho certeza que existiam. Mas alguma vez, numa dessas palestras que eu dava, alguém comentou também sobre a educação que se dá para os meninos quando nascem, né? E a educação que se dá para as meninas. E a educação feminina, eu tô fazendo aspas com os dedos aqui, é uma educação muito de baixar a cabeça, de ficar calado, de ficar quieto, de se isolar. Então, eu acho que também existiram muitos homens trans que morreram sem fazer nada por suas identidades, porque existia todo um sistema que educou eles a ficar quieto. Ou abaixar a cabeça. Ou abaixar a cabeça. Então, eu acho que existe um apagamento tanto desse lugar de ser uma identidade que vem de um corpo feminino, que é um corpo que já é colocado em segundo plano, já é colocado como inferior. Já era, historicamente, há muitos anos, era um corpo que já não tinha voz, sozinho já não tinha voz. Então, tipo, já se apagava nesse aspecto. E também num lugar de apagamento da pessoa em si, do indivíduo em si, que é construído para se sentir inferior, reprimido, inferior. Então eu acho que existem vários fatores que fazem a gente ter tão poucos homens trans registrados na história. Sim. Tanto deles incomodarem menos, porque, é mulher, tipo... Ou por desconsiderarem. Nem leva em consideração. Então tem pesquisadores que acreditam, assim, fielmente, de uma forma até de apagamento mesmo, pra mim, que as identidades transmasculinas surgem a partir da década de 90, sabe? Tipo, que absurdo, é óbvio que não. É óbvio, é certeza, mas acreditam que da década de 80, 90 em diante é que existem homens trans, enquanto mulheres trans e travestis já se existiam há muito tempo, mas... Só que não, é porque não há registros. E se não há registros, é uma tentativa de apagamento. A história, ela sempre prioriza muito a história dos homens. Dos homens. Então, quando uma pessoa que nasce biologicamente no
no lugar do homem. E passa por essa transmutação, a história é muito mais interessante do que a história, daquela pessoa que biologicamente era vista como mulher e se rompe com esse lugar. Não, e a história fica muito puta. As pessoas ficam muito... É muito absurdo esse lugar. Então, eu acho que pelo lugar de incomodar, por uma pessoa, historicamente, por uma pessoa, nesses contextos, abrir mão de todos esses privilégios, de todo esse lugar que ser homem traz, parece muito mais absurdo e atrai muito mais olhares. Do que o lugar da mulher que abriu mão desse lugar em prol de viver uma possível masculinidade. Pois é, que ela nem é levada em consideração. Porque, meu amor, você é mulher, vai. Senta ali, vai. Para de ser doida, vou te colocar numa clínica psiquiatra e tá tudo resolvido. Exatamente. Então é muito... existe... Uma clínica psiquiatra não, no manicômio, né? Porque nesses contextos a gente nem existia clínica, nem existia psiquiatras, né? Existiam médicos que eram neurologistas e que estudavam o nosso cérebro, se abriam, enfim. Aí, acho que já é um próximo episódio falando sobre essa história. Mas é isso, são muitas questões aí pra se conversar, pra se debater. E muitas histórias que eu acho que agora também, a partir do momento que você descobre essas histórias, surge uma inquietude de tantas outras histórias as quais não foram contadas. E uma acaba puxando a outra. Sim, é exatamente isso, assim. Aí agora a gente já fica também numa inquietude de saber, cadê essas histórias? Onde elas estão? Né? E aí também tem uma questão que é quase que ancestral pra mim, que o Ocidente criou uma lógica de que as histórias elas precisam de ser manuscritas, elas precisam de ser escritas. Elas precisam de ter registros físicos. Só que, ancestralmente, tudo que foge do Ocidente, falando do Oriente, falando da África, falando de todos esses outros contextos, que também são visões que eu descobri recentemente extremamente preconceituosas, né? Tipo assim, usar a palavra Oriente para poder se referir a tudo que tá acima da Europa, ou tudo que tá ao lado ou abaixo, são visões também preconceituosas que eu fui adquirindo esse conhecimento mais recente. Mas que, tipo, quando a gente entende tudo isso, a gente passa a se questionar que tudo que está fora do Ocidente são narrativas que são orais, são memórias orais, são trocas ancestrais. Tipo assim, os povos originários, eles trocavam através de desenhos, de iconografias. Eles trocavam através das falas, dos olhares, dos assovios. E de vários outros registros, eu dei alguns exemplos. Mas logo a história e a ciência não reconhecem isso como memória. Porque a memória, para eles, é tudo aquilo que está escrito. Ou seja, até a concepção de memória, ela é ocidental. Então, o que é considerado memória é aquilo que está registrado, aquilo que está no papel. E o que não está, não é história. Então, assim, para eles não é. Então, nunca interessou se saber sobre essas histórias, sabe? Então, hoje, acho que a gente tem que fazer um movimento de subversão mesmo, sabe? De começar a procurar essas histórias. E se a gente não encontra esses registros, é hora da gente partir para o lugar da pesquisa oral. Que é, tipo, no sentido de ir entrevistar as pessoas, ir procurar-se registros, ir em determinados lugares onde a gente acredita que existiram essas pessoas. Buscar-se registros através de trocas sociais e não de manuscritos, sabe? É isso, amiga. É isso. Assim, com esse texto, a gente vai estar chegando ao fim desse episódio. Ai, gente, lacramos, quebramos muitos tabus hoje, hein? Servimos um tabu bem grande. Mas foi muito bem servida. A janta já tá na mesa. E se você gostou dessa conversa, você vai pegar aí no seu Spotify ou no seu streaming de áudio e vai classificar a gente com 5 estrelas. Eu não quero 1, não quero 2, não quero 3, não quero 4. Eu quero 5! Eu quero 5. Se você... 5! Se você ouviu até aqui, você vai dar 5 estrelas pra gente, porque a gente merece, meu amor. A gata tá aqui trazendo conhecimento pra você. Ai, gente, uma palestra gratuita, meu Alan. E deixe suas redes sociais aqui pra quem não lhe conhecia, lhe seguir. Ai, gente, as minhas redes sociais são Transpreta, no Twitter, no Instagram, no TikTok e onde você procurar no OnlyFans também. E tô brincando. Ai, que delícia, que delícia. Em breve vem aí, ela que tô brincando. Mas você pode procurar aí, gente, Transpreta, que sou eu mesma, Transpreta Giovanna Eliodoro. E também convido vocês a lerem um pouco dos meus artigos na minha coluna do BuzzFeed, tá bom? Chiquérrima, fina. Ai, gente.
gente. Sou uma mulher de palavras, de escrituras. E eu sou o Dante Olivier. Você pode me seguir nas minhas redes no Dante.Olivier, no TikTok e no Olivier Dante no Instagram e Twitter. E esse foi o Coisas Quaisqueres. Até o próximo episódio. Um cheiro!